Olá, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a formação analista de dados da EBAC, ou seja, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, e dar meu parecer aqui para ver se ao meu ver, valeu a pena ou não, se pensando em você que está pensando em comprar algum curso deles ali, qual é o meu parecer sobre esse curso. Certo? Então, só falando um pouquinho de mim, eu sou analista de dados e também trabalho com edições em LaTeX, que é um sistema de escrita programável. Eu já venho prestando serviço a nível nacional e internacional ao longo dos anos, né? E venho compartilhar um pouquinho da minha experiência com esse curso. Certo? Aqui está meu GitHub, vocês podem encontrar ele. Então, tem uma série de repositórios ali. Inclusive, eu tenho um repositório todo dos materiais que eu desenvolvi ao longo da formação analista de dados da EBAC, né? Então, tá aqui meu, meu GitHub. Se precisar também aqui eu tenho um portfólio, né, para quem quiser dar uma olhada aqui. Então aqui eu tenho um portfólio de análise de dados. Pode ser assunto de um outro momento, mas aqui tem alguns projetos, né? Então tudo isso aqui foi desenvolvido em Quarto Markdown. Então, por exemplo, aqui tem uma segmentação de clientes com Machine Learning, todas as premissas, tudo que foi feito, as etapas, modelagem, qual algoritmo foi utilizado, enfim, algumas visualizações e insights. Então aqui, por exemplo, tem um projeto de clusterização, onde eu peguei uma base de clientes e, no final, obtive 4 clusters, ou seja, 4 personas distintas e trouxe algumas recomendações gerais para o negócio, certo? Aqui tem mais voltado à parte de BI, né, maximizando vendas em uma coffee store. Então, tem uma série de informações sobre o dataset, os objetivos, critérios de sucesso do projeto, um pouco da análise da modelagem, né? E aí, no final, o produto, né, foi um relatório em Looker Studio, né? Tem algumas abas aqui, alguns insights que foram obtidos. Enfim, vocês podem dar uma olhada ali, tem outros projetos ali, né? Caso que. Certo, mas voltando pro assunto do vídeo, né? Então aqui tá meu certificado, eu completei ali em meados de 2023 o curso. Eu vi que ele andou passando por uma reformulada, né? Se nós entrarmos aqui, eu vi que ele foi atualizado esse ano, no ano de 2024. Então, a EBAC é uma escola, né, relacionada a artes criativas, mas tem um ramo agora voltado à tecnologia, né, e programação, certo? Então, aqui tem alguns cursos de dados, né, é um curso que ele tem um valor relativamente alto, ao meu ver, né, então eu peguei com 40% de desconto e paguei 2.999 na época. Então, aqui está toda a base, né? Toda a área do curso, né? Enfim, tem aqui eu vi que eles andaram mudando ali a lógica, a estrutura do curso, né? Mas vale a pena trazer um pouquinho, algumas partes se mantiveram, né? Outras partes são novas. Eu vi que eles adicionaram mais projetos, trocou o professor, né? Então tem uma série de mudanças. Enfim, só falando um pouquinho então como é que foi a minha experiência. Vou fechar aqui e vou entrar lá no GitHub. Então aqui está o repositório de BAC, então quem quiser pode acessar ali, né? Tem toda a estrutura ali, todos os notebooks utilizados, algumas informações. Então aqui, o curso ele foi dividido em algumas partes, né? Então a primeira parte foi Python para análise de dados, que contém alguns módulos, depois análise de dados em si, controle de versão com Git, e aí um pouquinho de GitHub também, matemática para análise de dados, tivemos um tópico de Machine Learning, né? Aprendizado de máquina, SQL, né, linguagem de consulta em banco de dados, o SQL, visualização interativa de dados, teve 2 módulos ali envolvendo o Google Looker Studio, alguns módulos voltados à computação em nuvem, né, na AWS, e um último módulo relacionado a Big Data e a criação de data lakes, né, na AWS. Então foi feito realizado um projeto mais voltado ali para a parte de engenharia de dados. Certo? Então foi essa a estrutura. Trazendo meus pontos aqui sobre o curso. A estrutura, quando eu fiz, eu já tinha uma base de programação, uma base de estatística, vindo da graduação, porque eu venho da área de exatas, né? Então eu já tinha uma base.
E assim, o que eu acho em relação à estrutura do curso, né, quando eu fiz, ele começa com Python, uma linguagem de programação, dizendo que é acessível a qualquer pessoa, né? Mas assim, eu acredito que esteja um pouco fora da realidade do analista de dados nessa ordem, né? Eu começaria talvez ali com uma ferramenta, não dando enfoque na ferramenta, mas uma ferramenta mais simples, mais usual, né? Que muitas pessoas possam estar mais familiarizadas, que é o Excel ou o Google Sheets. Eu começaria com uma ferramenta de planilhas, né? Onde a gente consegue realizar várias operações ali, consegue obter estatísticas descritivas, visualizar dados de maneira rápida, interativa, criar tabelas dinâmicas, enfim. Eu acho que o Python para análise de dados aqui ele é uma barreira para quem está iniciando na análise de dados, porque tu vai ter a questão da programação. Muita gente no curso ali não tinha esse contato com programação, então acaba sendo uma barreira e pode acabar frustrando, né, dependendo da quantidade de conteúdo ali relacionado. Então são 9 módulos destinados a Python para análise de dados, onde a gente vê variáveis e tipo de dados, estrutura de dados, condicionais, né, arquivos e funções. Então, programação orientada a objetos. E a gente vê como criar scripts também, como tratar erros, alguns módulos, né? A gente vê, por exemplo, um pouquinho de pandas já, que é um módulo para lidar com tabelas, né, na forma de data frames. Então aqui eu já acho que teve um problema de estruturação. Eu começaria muito mais com uma ferramenta de planilha, né, e aí sim lá no mais adiante trazer um pouquinho de programação, certo? Porque o foco aqui deveria ser análise de dados, não necessariamente a ferramenta. Dá muito enfoque para a ferramenta, para o Python, né? Então tudo realizado em Google Colab, que é bem acessível, mas eu não começaria bem com esse módulo, acho que está bem fora, né? Aqui, a análise de dados é uma continuação, em tudo realizado sempre com Python, né? E aí existe um projeto onde a gente faz uma análise exploratória com dados da Log, que é uma indústria de logística. Então, a gente trabalha com a coleta dos dados, transformação, utilizando pandas, né? A gente também tem módulos ali relacionados à visualização de dados com Seaborn e Matplotlib. Então, é um módulo interessante que a gente começa a ver, mas acho que esse primeiro contato com a análise de dados já devia estar muito aqui nesse primeiro módulo. Então, tu vê todo um módulo de programação e aí depois entra a análise de dados em si, vai começando a extrair algumas análises, extrair alguns insights. Então, essa lógica aqui parece que te dá a sensação que tu está perdendo muito tempo. Lógico que tu não está perdendo tempo, porque tu está aprendendo uma ferramenta nova, mas essa estrutura está muito fora da estrutura da realidade do analista de dados, né? O analista de dados ele vai ter um contato maior de início com planilhas, uma ferramenta de visualização e uma linguagem de banco de dados. Então, talvez aqui começaria com uma linguagem com SQL, por exemplo, o SQL, ou planilhas e alguma ferramenta de BI, certo? Então, essa é uma desvantagem, né? A gente vê depois análise de dados, controle de versão com Git, GitHub, não necessariamente o analista de dados vai usar, é mais para o cientista de dados, né? Então, em algum momento ele vai utilizar mesmo o analista de dados, mas aqui eu já vejo algo muito mais voltado para a ciência de dados, né? Matemática para análise de dados são ferramentas ali de estatística, como o SciPy, o NumPy, para lidar com vetores, né, e vetorizar algumas operações. Então, é um módulo interessante aqui quando a gente vai falar em machine learning, né? Então, machine learning também, assim, os exemplos de machine learning, eles foram bem interessantes, você focou um pouquinho em cada tipo de problema, né, regressão, classificação e agrupamento, e um módulo extra ali de séries temporais, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, na regressão, por exemplo, que é o módulo 24. Então a gente tem tem um notebook com um problema ali de prever a altura e o peso ideal de acordo de cada de jogadores, né, de acordo com algumas características aqui. São jogadores da NBA, um dataset, né? Então a gente prevê ali mais ou menos qual seria o peso ideal de acordo com a altura de cada jogador. Então, um problema bem simples aqui de regressão linear, né? Mostrando um problema de regressão.
Então, assim, o módulo é todo realizado, já vem com os notebooks prontos, né? E o professor vai rodando os notebooks e explicando, né? Então, aqui tem toda a questão de separar os dados entre treino e teste, realizar a regressão, fazer a verificação, né, de como está o ajuste desse modelo e tudo mais. Então, é, um, é bem nessa pegada aqui as aulas, né, sempre baseadas num notebook Python, certo? E aí, o que, que eu achei, assim, desses módulos aqui, onde a gente traz algumas análises e produz alguns modelos, né? Eu achei que os datasets são datasets muito usuais, né? Datasets Titanic, Pinguins, aqueles da IRIS, né? Para verificar qual classe cada planta, cada flor pertence, se é setosa, versicolor ou, a outra classificação são três, né? Então, IRIS Classification. Setosa, versicolor ou virgínica, né? Então, são datasets bem comuns, assim. Então, uma crítica que eu deixei até enquanto estava realizando o curso é que buscassem datasets mais próximos da realidade, né? Que precisasse de um pequeno tratamento e trouxesse mais a questão do negócio. Então, isso é uma coisa também que eu senti falta, né? O alinhamento do negócio. Foco muito em ferramenta e não necessariamente em resolver problemas de negócio. Então aqui esse seria, né, a estrutura, né? Tá toda aqui, para quem quiser acessar, pode olhar ali os conteúdos, né? O que mais? O módulo DSQL, que é crucial, eu achei um módulo bem fraco, né? Inclusive a gente trabalhou dentro do AWS Athena, que é um sistema, né, para utilizar a SQL, um serviço da nuvem da Amazon. E aí o conjunto de dados era um conjunto de dados bem pequeno também, então eu achei um pouco desvantajoso isso, talvez trazer uma base, usar o poder de processamento ali da nuvem, né, e trazer uma base mais completa, uma base mais extensa, e trazer os conceitos ali de maneira mais prática voltada ao negócio, né, então isso eu senti falta. O projeto aqui foi bem legal, foi para uma análise de dados para uma base de crédito, né, onde tem vários clientes, então o projeto em si foi bem legal, mas assim, os módulos eu achei muito fraco, assim, em termos de didática, conteúdo e aplicação, certo? Talvez até esse aqui poderia ser o primeiro ou segundo módulo, seria mais interessante. Visualização interativa de dados, ali foco em dashboards, né, foi realizado com o Looker Studio, esse módulo, apenas 2 módulos, onde a gente constrói um notebook, depois faz um dashboard relacionado ao projeto da Covid-19, né? Então ficou esse aqui, esse foi um módulo bem legal, mas eu achei muito pouco conteúdo voltado para essa parte, sendo que o analista de dados ele vai ter bastante contato com dashboards, né? Que é um tipo de produto de dados que ele vai começar a trabalhar. E aí depois tivemos alguns módulos ali mais relacionados à engenharia de dados, computação em nuvem, onde a gente conheceu alguns serviços da AWS, como o S3, como a AWS Athena, conhecemos ali o IAM, que é um serviço para gerenciar acessos também, enfim, a gente aprendeu várias questões ali da computação em nuvem utilizando a AWS. E depois um módulo de Big Data, do processamento, né? Então a gente também visualizou como que a gente processa dados em grande escala dentro da AWS. Então, se a gente olhar aqui, ó, dá para entrar aqui em Big Data, dar uma olhada no que foi visto. São módulos interessantes, mas eu acho que foge também muito do analista de dados. Claro, é um plus, mas é um módulo que está muito mais relacionado à engenharia de dados. Como o professor ele era um engenheiro de dados, ele acabou puxando muito para o seu lado em alguns sentidos, né? Então a gente verificou aqui e compreendeu um pouco do como é que é o funcionamento do PySpark, né? Do Spark, enfim. E aí foi realizando algumas operações assim, mostrando como que seria, né? Fazendo sempre um análogo com Pandas, como seria utilizar dados em larga escala. Certo? E aí depois, por último, foi realizado um projeto da AWS, onde foi criado um bot de Telegram, um bot. E nesse bot,
se enviavam mensagens. Então foi feito todo um pipeline de dados para receber esses dados do bot, passar para o S3 lá da AWS, armazenar isso em buckets do AWS S3, e aí depois analisar isso com a AWS Athena utilizando a linguagem SQL. Então foi um projeto bem interessante, assim, eu até depois de um tempo peguei um projeto na prática, onde eu precisava realizar um web scraping de dois sites, e aí criar um bot do Telegram para enviar esses dados de acordo com alguns critérios. Então foi um projeto que eu utilizei na prática e um projeto real e pude prestar esse serviço como um profissional autônomo, né? Mas assim, é um módulo que não é dois módulos aqui, né? Duas sessões que são muito mais relacionadas com a engenharia de dados. Então eu acho que é um plus, assim, mas também se torna ficando algo mais complexo, né? E que vai fugir, não vai estar muito na rotina do analista de dados, certo? Então, em questão de estrutura, é isso que eu tenho que dizer. Muito fora da realidade do analista de dados, a lógica poderia ser diferente, né? A estruturação. Senti muito falta de planilhas, um pouco mais de estatística, né? E foco no negócio, visualização de dados e alguma ferramenta de BI. SQL deveria ter sido dado mais enfoque. Alguns módulos ali com um conjunto de dados muito simples que tu encontra em qualquer curso da Udemy, por exemplo. Então, eu acho que nesse sentido não valeu tanto o investimento. É claro que eu aprendi, completei o curso e tudo mais, mas assim, em questão do custo-benefício, né, eu acho que não vale todo esse investimento, né, já trazendo direto para esse ponto. O suporte, ele é interessante, eu vi algumas mentorias que eram bem boas, né, com profissionais da área, só que em questão de dúvida, assim, não tinha um canal aberto onde a gente pudesse tirar as dúvidas eram sempre tiradas por escrito, né, e havia um tempo de resposta, então eu não curti muito, assim, essa questão do suporte, sempre que tu tinha uma dúvida tinha que ser por escrito e aí acaba não ficando dinâmico, né, para tirar eventuais dúvidas. Certas mentorias, haviam mentorias bem interessantes, com temas bem atuais. O programa de empregabilidade, que chama muita atenção, né? Eles garantem emprego garantido, mas o programa de empregabilidade, o que nada mais é? Eles vão te dar algumas dicas de carreira, tu vai ter alguns encontros com um profissional do RH, e aí, depois disso, eles vão traçar um plano de ação para ti poder se recolocar ou se alocar no mercado de trabalho. E aí, à medida que encerra essas reuniões e se faz esse plano de ação, eles vão te indicar para várias vagas. Na verdade, eles vão te enviar várias vagas e tu vai ter que estar se aplicando. Então, assim, o programa de empregabilidade é interessante nesse sentido, mas não é nada que vá de dar um emprego garantido, né? Quem vai fazer a grande parte do processo vai ser tu, que eles vão só te enviar as vagas e tu vai ter que se aplicar, todo aquele processo, né? Então, essa questão do emprego garantido, eu diria que não é bem assim, é mais uma questão de marketing para trazer, né? Inclusive, me candidatei para algumas vagas ali, mas sem sucesso, né? Enfim, mas aí vai de cada um, né? Como eu peguei bem no início desse programa de empregabilidade, é o que eu tenho para dizer, assim. Então, eu não acho que seja bem o diferencial, né? Porque conteúdo sobre essas questões de RH, entrevista, a gente encontra na internet, e ali é simplesmente um envio de vagas e aí tu se candidatar para essas vagas. Não tem indicação, não tem nada nesse sentido, assim, sabe? Os projetos são bem interessantes, mas assim, são projetos com um pouquinho mais de complexidade comparado ao conteúdo do curso. Então, tem uma complexidade no curso, nas aulas. Aí, nos exercícios é um pouco mais difícil, abordando algumas coisas que não foram vistas em aula, em alguns casos, né? E nos projetos, o que aconteceu é que eu achei bem interessante os projetos. Alguns fora um pouco da realidade do analista de dados, outros dentro, mas que é uma complexidade um pouquinho maior. Então, eu usaria mais como um projeto de estudo do que necessariamente um projeto de portfólio, como eles indicam. O projeto de portfólio, ao meu ver, tem que construir um do zero e formulando tu teu problema, né? Eu acredito que seja mais vantajoso para ti, de fato, aprender e fixar alguns conceitos ali, né?
certo? Então, são projetos interessantes, mas eu deixaria mais com projetos de estudo e não de portfólio, né? Até porque tu vai ter projetos muito parecidos com o de outros alunos ali, e eu acho que não acaba te diferenciando, né? Sobre o investimento, então eu falo, reformulando ali, eu paguei 2.999 na época. Eu acho que não valeu o investimento. Óbvio que eu aprendi, mas não valeu em termos de que existem escolas e conteúdos que tu consegue obter um valor bem mais acessível, né? Então eu acreditando na acessibilidade da educação a todos, tem muitos cursos na Udemy que trazem conteúdo de qualidade até, com uma didática até um pouquinho melhor. E também tem outras escolas, né? Citando uma aqui, a Escola Preditiva, por exemplo, é uma escola que tem um custo bem acessível pelo valor que eles entregam e toda a estrutura, todo o planejamento do curso, né? É focada no negócio, focada bem dentro da realidade do analista de dados, por exemplo, é um curso que não custou muito mais da metade desse valor aqui na época, né? Se não chegou a dar metade do valor desse curso aqui, é um curso que bem interessante, com suporte melhor, com lives semanais, enfim. Não entrando muito em detalhe, né, mas eu acho que tem outras opções bem mais interessantes. E um último detalhe aqui é que quando eu estava trabalhando nesse curso, né, ou seja, estudando nesse curso, sendo aluno, né, eu recebi alguns vouchers e aí eu recebi um desconto de R$ 1.000 num curso de Power BI, e aí, sendo que eu acabei pagando 200 pila só no curso. E aí comecei a fazer um curso de Power BI também, que é mais focado em ferramenta. O professor, ele tem bastante experiência, assim, ele é bom, eu já tinha visto em algumas lives, né? Mas, assim, o curso foi muito mal formulado, com boas práticas, nada relacionado, assim, às áreas de negócio. Por exemplo, em alguma aula ali, o professor utilizava gráfico de pizza para 10 categorias, por exemplo, numa visualização. Então, eu achei muita coisa assim fora de boas práticas, né, do mercado de trabalho, né, dos projetos reais, né, que eu já peguei, que eu já trabalhei com algumas empresas e pessoa física também, certo? Então, assim, foi um curso que eu acabei desistindo porque eu sentia do curso muito mal planejado, tinha essas questões de boas práticas e um alinhamento com o negócio não tão próximo da realidade. Então eu acabei desistindo, dei meu feedback ali e disse que algumas questões ali não me levaram a não concluir o curso de Power BI. Certo? Mas voltando ao curso de análise de dados, é um curso que passou por reformulação, então eu não sei como está hoje em dia, né? Parece que deu uma reformulada ali, mas ainda com alguns problemas, a meu ver, né? Então eu acho que não valeu necessariamente todo esse investimento no meu tempo, né? Porque eu tinha um grupo de alunos do mesmo curso, onde a gente tirava dúvidas e tinha muitos alunos frustrados ali que desistiram, que entraram com no Reclame Aqui, enfim. Então eu não recomendaria, né? Não sei como é outras áreas, né? Eu vi que eles têm alguns cursos de programação, não sei como é a trilha de cientista de dados, mas eu, para analista de dados, não indicaria. Acho que não, acho que existem outras opções com o mesmo investimento e até menor, né? Onde você pode obter ali os skills necessários para análise de dados. Então aqui ele começa, por exemplo, a nova versão com introdução à programação Python e Linux. Então mesma coisa, começa a programar com Python. Acho que a programação não é o primeiro degrau, né? Para quem está começando com análise de dados, acho que é o foco que deve se dar na análise em si e sem o enfoque em ferramenta, né? Então aqui já começa muito em função da ferramenta. Como é um curso destinado a quem nunca teve contato, eu acho que é um erro começar com esses módulos de programação Python e Linux. Isso fala uma pessoa que gosta muito de programar, que tem bastante contato com programação. Certo? Eu vi que eles melhoraram aqui bastante a questão da manipulação de dados com planilhas, então isso aqui já não tinha quando eu fiz o curso, né? Então, interessante, manipulação de dados com planilhas. O módulo de SQL subiu para os primeiros, então isso aqui já é um ponto positivo, né? Manipulação de dados com Python também está interessante. Já na ordem que eu diria que seria interessante. Talvez aqui uma ferramenta de visualização antes desse módulo seria mais interessante.
Big Data é interessante, mas assim, talvez não dá tanto enfoque, né? Porque tu vai ter contato, mas precisando de um analista de dados júnior, ele vai ter um contato com Big Data se ele estiver numa grande multinacional, numa empresa muito grande, que vai ter um time de dados bem consolidado e uma maturidade analítica muito grande. Então aqui, talvez um modo que não sei se ele não ficaria muito denso aqui, né? Talvez diminuir um pouco a carga horária. E aqui visualização de dados, parece que eles utilizam agora o Looker Studio, também era, na época era o Data Studio. E aí tiraram aqueles módulos lá de nuvem, né, que vai mais pro lado da engenharia de dados. Então, eu vi que melhorou bastante. Então, não sei se alguém está fazendo ou já completou essa nova reformulação aqui do curso. Pode colocar nos comentários. Eu gostaria de saber como é que ficou essa questão. Certo? Então é isso. Se precisar de alguma dúvida, tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me seguir no LinkedIn, lá no meu GitHub. Eu tenho aqui todos os meus dados, né? Então eu tenho meu LinkedIn, eu tenho Medium. Enfim, pode falar comigo lá e deixa seu comentário aí se você fez, está pensando em fazer algum curso na EBAC, ver se para mim saber se esse vídeo te ajudou, certo? Muito obrigado, até mais.